Deus nos abençoe a todos. Mais uma vez que nós estamos na casa de Cristo, a fim de buscar um pouco mais de objetivo na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Algo que não é fácil para nenhum de nós. Todos nós carregamos as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos percalços. E assim a doutrina espírita, além do conhecimento, nos propicia também mecanismos para tornar o nosso jugo mais leve, conforme falava Jesus. E fazendo um estudo, e chegamos à conclusão de que a prece é um grande letivo. Ela nos ajuda nesse contato divino, nesse momento íntimo, que é só nosso, com as forças superiores. Eu peguei uma narrativa e achei muito interessante a prece, nesse estudo que eu estava fazendo, que por mais que achamos simplório o assunto, mas a prece é de uma tamanha importância. Só para vocês terem uma ideia, ao abrir o Evangelho e olhar lá no final, no capítulo 27 e 28, são 2 capítulos falando sobre a prece. No Evangelho não tem 2 capítulos tratando de nenhum outro tema, mas temos 2 capítulos falando exclusivamente da prece. Temos também o capítulo 26, que também um subitem aborda também o assunto da prece. E é uma narrativa de André Luiz que começamos o estudo da noite, só para que vocês tenham uma noção da importância desse ato, que quase sempre para nós acaba despercebido. Quase sempre a gente não tem tempo para orar, Vivemos numa correria e nesse desculpismo acabamos por não desenvolver esse ato da prece. E o André Luiz comenta: quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando criança aflita? Apenas sei que a chuva de lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos concentraram-se na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer a atividade sublime, quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o Pai Eterno? Isso, após essa rogativa, ele fez quando estava no umbral. 8 anos no umbral, tentando se encontrar. E nesse exato momento que ele faz essa súplica a Deus, eis que uma névoa se dissipa, e ele então vê o Senhor se aproximar dele. Um senhor de idade, cabelos grisalhos, um ancião, era o Clarencio. E a partir daquele momento, ele foi resgatado ao que nós já conhecemos ser chamado nosso lar. 8 anos perambulando pelo umbral, em meio a sofrimento, fome, porque nós sabemos que quando o espírito desencarna, ainda conserva todas as necessidades que tinha quando estava encarnado, posto que, não tendo um esclarecimento ou uma vida espiritualizada, ele acaba sendo vítima das necessidades humanas e lá não podendo realizar. Então, meus irmãos, 8 anos perambulando, em apenas 1 minuto, ele encontrou ali o alicerce seguro para que saísse daquele ambiente de dor e fosse ser tratado no mundo espiritual. Uma coisa simples, Nós falamos a oração. E aí eu pergunto a vocês: quem hoje orou? Pode levantar o braço. Bastante gente, graças a Deus. Ao desenvolver o estudo, vocês vão ver a importância da oração na vida da gente. O Alexandre, em uma outra obra do livro de André Luiz, Nos Missionários da Luz, ele fala que nós somos bombardeados por várias vibrações o dia inteiro.
raios, gama, beta, pensamentos que são endereçados a nós, vibrações que ficam presas em determinados ambientes, e eu vou dar um exemplo a vocês, né? Determinada curva, sempre tem acidente ali. Pode ser que tenha sido mal projetada, mas nós sabemos que as energias se concentram e essas energias podem ser lidas por um médium de psicometria. Se ele chegar ali e pôr a mão naquele objeto ou naquele lugar, ele é capaz de descrever todas as sensações que estão impregnadas ali, ou seja, todas as energias que foram condensadas naquele ambiente. O médium psicômetra, ele consegue fazer a leitura daquilo ali, porque tem uma sensibilidade maior, uma predisposição para aquilo. Então nós vemos que tudo está rodeado de energia de pensamentos, energias de boas, ruins. Quantos lugares a gente vai e sem nenhuma explicação sente uma vibração de paz, uma vibração gostosa? Como também o contrário acontece e não sabemos explicar o porquê daquilo. Então nós estamos vulneráveis a esses processos. E a prece, segundo Alexandre, né, e a nossa própria vivência, é um antídoto eficaz para que não estejamos suscetíveis a essa vibração, a essas vibrações do meio ambiente. Só para vocês terem uma ideia, eu não estou falando de desencarnado, de espírito obsessor, eu estou falando de vibrações no ambiente deixadas pelos nossos pensamentos. Só para vocês terem uma ideia, nós até já comentei esse caso aqui um tempo atrás, mas muita gente não está com repetindo. Uma amiga nossa procurando casa, nós fomos numa chácara com ela, e ela de uma clarividência fantástica, uma médium de dar nome. Ela olha, ó, o seu pai, o João, aconteceu, não é você não. É seu pai, o João, não sei o quê, e ela dá nome, fala, chega a ser assustadora a clara evidência dela. Se você levar um retrato de 10 pessoas, ela te diz quem é o João. E ela, de uma evidência extraordinária, a gente lá procurando casa, achamos uma chácara, ela queria alugar, e caminhando nessa chácara, ela olhou, isso aqui foi no centro, e realmente o caseiro confirmou. Foi no centro, um tempo atrás, um centro assim e tal, e descreveu, pois é, tem um negócio errado ali. E aí o caseiro, na mesma hora, foi lá e realmente achou lá uns negócios lá. Mas nisso ela passava em determinado lugar da chácara e o coração dela disparava. Ela fica, vem cá, bota a mão, olha como está, eu saio daqui, vou para ali e melhoro. Mas se eu fico nesse lugar, eu começo a ter ataque cardíaco novamente. E aí, realmente ficava acelerado. Chama o caseiro, porque o Tom vinha toda hora, né? E aí ele veio de novo. Ele, o que, minha senhora? O que foi? O que acontecia aqui? Acontecia alguma coisa aqui. Alguma coisa que não era. Nesse cimentado aqui eram mortos os animais da chácara. Eles vinham para cá ser mortos para prover, né, a família. Então ali as vibrações ficaram ali naquele lugar. Olha que coisa interessante, né? E a gente vive o nosso dia a dia, não está nem aí. Acorda já preocupado com o trabalho, né? Vive nessa correria e não damos importância a essa coisa simples que se chama prece. A gente acorda, não agradece a Deus pela vida, não agradece a Deus por nada, e Paulo de Tarso já tinha essa preocupação e mandava que nós orássemos sempre, não é de vez em quando, é sempre. Ele falava, render graças a Deus por tudo, mesmo as coisas ruins, porque elas poderiam ser piores. Então possamos agradecer a Deus por tudo, e à medida que nós vamos nos espiritualizando, à medida que nós vamos nos conscientizando acerca dos mecanismos da vida que regem as nossas relações com esse mundo físico e com esse mundo espiritual, nós vamos começando a ter um outro olhar sobre o mundo que nos cerca. Já não somos mais aquele homem que apenas acorda, o provedor ou a provedora do lar. Nós passamos a viver mais a nossa individualidade,
a nossa realidade como espíritos. Então não somos mais, o que muita gente diz, um homem, um corpo com um espírito. Não, nós somos um espírito com um corpo. E isso começa a fazer toda a diferença na vida da gente. A prece, meus irmãos, é de tamanha importância que Jesus falava: seja o que for que pensais na prece, crede que obtereis, e vos será concedido. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Então, tudo que nós formos pedir, nós temos que acreditar primeiro. E acreditar é o quê? É começar a desenvolver um estado psíquico para que aquilo aconteça. Mas tudo o que nós podemos pedir, Jesus falou tudo. Eu vou dizer que não. Mas assim, o que estamos pedindo? Ele não falava? Pedi e obtereis. Busca e achareis. Pedir. Nem pedir a gente quer. A gente vive num estado tão... Nós pedimos. O que estamos pedindo? E o Emmanuel fala: a quem estamos pedindo? Nós podemos também pedir o mal de alguém com um pensamento. Nós podemos pedir o mal de alguém. Então nós temos que ter um cuidado com o que nós pedimos a Deus. Certa feita, na casa de Aureliano, uma senhora, muito amiga nossa, estava com um problema muito sério em relação à sua neta. A neta era uma menina muito bonita. Ela veio com essa problemática da beleza, porque a beleza é o problema, para uns é uma solução, mas para quem tem uma visão espírita sabe da dificuldade, da prova que é a beleza. E essa menina terminava casada com um ano, se separou, já estava com um namorado, e já estava se interessando desse, já arranjando o outro, e vivia nesse processo. E ela, Felipe, não sei mais o que fazer. Então vamos orar. E durante vários sábados, mais ou menos 3 meses seguidos, nós começamos a fazer a prece pela menina, já moça, mulher, e começamos a orar e a pedir a Deus por ela, e que ela pudesse dar uma refreada na sua vida. E começamos a fazer oração, e pede daqui, pede dali, pede lá, e continuamos pedindo e vibrando, e acima de tudo, acreditando que uma intercessão haveria de acontecer. E pasmo, tempos depois, a avó me liga: estou assustada. Vou falar um nome que vocês não conhecem, não disse como Ana Paula está grávida. E eu fiquei desesperado: meu Deus, a gente pediu para que ela parasse, piorou, engravidou. E, meu Deus do céu, não é amar para ninguém, Aí eu falei assim: gente do céu. Tempos depois essa criança nasce. Nesse período da gravidez, ela deu uma acalmada. Virou uma mãe extremamente enlutada. Parou por completo. A Ana Paula chegou a largar determinados trabalhos por causa da filha. Não ia mais a boate, não ia mais às baladas, não ia mais a lugar nenhum. Só queria saber da criança. E tentava conseguir trabalhos para que ela pudesse ter uma carga horária menor e ficar mais tempo com a filha. Tem alguém querendo que a gente faça oração? Quer dizer, olha que coisa interessante, A gente atira para um lado e acerta no outro, Aconteceu justamente o que a gente não esperava, Mas, indiretamente, o que a gente queria e o que ela precisava. E logo depois veio a casar, conheceu uma pessoa e está casada até hoje. Olha como funciona. Como são os mecanismos da vida, completamente diferentes daquilo que a gente espera, daquilo que a gente almeja. André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, ele fala da oração refratária. O que seria isso? Ele comenta um caso de uma menina, e essa menina faz uma oração para a mãe dela. E para a madrasta, ela pede, porque a madrasta dela deixou o irmãozinho morrer na praia, na beira da praia. A criança acabou sendo levada e morreu afogada.
E a madrasta desenvolveu uma culpa muito grande por sua negligência. E começou a ficar mal. E a menina sempre orava à mãe, para que a mãe pudesse ajudar. E a mãe, movida por um ódio, a Rutila, passa a ser o obsessor da madrasta. Olha o que aconteceu. A menina pedindo a mãe para ajudar a madrasta, quando a mãe, justamente a mãe, era a grande causadora daquele estado patológico da madrasta, que ficou doente em decorrência da obsessão. Olha o que aconteceu. E aí o André nos fala da prece refratária. A prece pela menina foi ao mundo espiritual, analisada, né? Na verdade a menina queria que a mãe ajudasse, e a mãe é que foi socorrida para que parasse de causar aquela influência espiritual na madrasta dela. Então é chamada a prece refratária. Ela foi feita de uma forma, com um objetivo que mudou completamente o curso e o objetivo da prece. O resultado mais prático foi concebido. Condições da prece. Olha como a prece é importante. Eu comecei a fazer umas coletâneas sobre o que Jesus falava. E, gente, é muita coisa sobre a prece. Por isso é que eu falo para vocês. Seria um assunto secundário? Não, é de extrema importância. Tão importante que Jesus nos ensinou a orar. Ele ensinou a expulsar demônios, os apóstolos, ele disse como, mas não ensinou. Olha como a prece é importante. E ele dá exemplos de condições que nós temos que ter para que a nossa prece produza o resultado que nós necessitamos. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu, pondo-se de pé, orava assim interiormente: meu Deus, graças vos rendo por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, o publicano que lá estava, conservando-se afastado, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou um pecador. E eu vos declaro, isso Jesus falando, que este voltou para casa justificado e não o outro, porque aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. E aí nós chegamos à casa espírita, né? Em que condições? Como chegamos aqui? Como fariseu ou como publicano? Né? Já contribuí, já dei meu dinheiro para Marice lá na secretaria, né? Meu Deus, se é verdade, já li toda a codificação, mais as 12 revistas espíritas, né? Conheço a doutrina toda, sou melhor do que, na verdade, o caminho não é esse. Né? Então nós vemos que uma das condições da prece que Jesus se reportava era a humildade, gente. Nós nada podemos, nós nada somos. O Divaldo uma vez foi fazer uma prece por uma senhora, e junto com essa prece começou a dar o passe, e a Joana falou que a senhora ia melhorar, e o Divaldo reproduziu a fala: não, ela vai melhorar, a Joana está dizendo que ela vai melhorar. E fez lá a oração com a família, uma mulher não morreu, a mulher desencarnou. Olha que coisa. E a família foi lá: seu Divaldo, o senhor falou que a nossa parente, nossa mãe ia viver e ela morreu, seu Divaldo. Aí o Divaldo se espera: não fui eu, não, foi a Joana. Então quer dizer, olha como é interessante. A Joana falou: não, realmente, ela ficou boa, ela nunca mais vai ter esse problema. Quer dizer, olha como a visão espiritual é diferente. Então também não peçam o Divaldo para orar por você. Vamos lá. E Jesus, continuando, mais uma vez Jesus, gente, olha como é importante. E quando orardes, não vos assemelheis como os hipócritas,
que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas da rua, porque naquela época isso era muito comum, tá? Para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Vós, porém, quando orardes, entrai no vosso quarto e fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Não vos preocupeis em pedir muito em vossas orações, como fazem os pagãos, que imaginam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos em seus pedidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque o vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes mesmo que o peçais. Uma vez fui assistir, é muito comum no final, quando a gente é católico, no final das orações, né, é amém. E a gente, quando é espírita, é graças a Deus. E uma vez, gente, na mocidade espírita, né, até lá atrás, muito tempo atrás, na mocidade espírita, foi pedido uma senhora que fizesse a prece. Eu sempre quando vejo essa passagem, eu lembro dela. Né? E ela começou 40 minutos de prece. 40, ela está na frente de orar. E no final, olha, gente, foi graças a Deus, tão graças a Deus, veio do fundo do coração. Graças a Deus. Porque olha, ninguém estava aguentando mais. Ninguém estava aguentando. Se tinha obsessores ali, não dava. Porque não precisa muito, gente. É um ato de sinceridade. O próprio Chico falava isso. Basta, me ajuda, meu Deus. Basta um pedido sincero. E eu não sei se vocês repararam uma particularidade aqui, que Jesus manda orar ao Pai. Ele não manda orar a Virgem Maria, não manda orar a Francisco de Assis, ele manda orar ao Pai. Por quê? Porque é a causa. Porque é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. Então é a Deus que nós temos que nos dirigir. Ao nosso contato divino, o nosso momento de introspecção tem que ser com Deus. Jesus não só disse como, olha que interessante, ele nos deu uma maneira de orar, nos disse também o ambiente que nós devemos ter, ou seja, o recolhimento, né? Entrar em nosso quarto, ou seja, fechar os nossos sentidos, não é ficar lá no quarto, não, é fechar os nossos sentidos físicos, para que naquele instante possamos entrar em oração com a espiritualidade maior. Olha como a prece é importante e a gente não dá valor a essas coisas. E ele ainda continua: quando vos apresentardes a orar, se tiver qualquer coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está no céu também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus não vos perdoará os vossos pecados. Então, olha, como a emoção do rancor, da mágoa, atrapalha a projeção dessa energia. É uma energia que vai no endereço certo, que é a energia da oração. A gente acha, né, nós não temos noção dos mecanismos da oração. E é Maria João de Deus, a mãe do Chico, que certa feita, ela sempre admirou os planetas quando estava encarnada. E ela tinha uma vontade muito grande, ainda encarnada, de conhecer. E ela foi a mãe do Chico, então era um espírito evoluído. Ela também fazia parte lá do livro, acho que se não me engano, Ave Cristo, há 2000 anos. Ela é uma das personagens que levou a esposa de Emmanuel, a Lívia, né, ao conhecimento do cristianismo. Naquela hora em que ninguém viu, meu Deus do céu, estou aqui falando de livro, ninguém viu. É fino, gente. É fino. Vocês não vão levar 2000 anos lendo. 2000 anos é só o nome do livro. E naquele momento em que ela troca a túnica, né, com a empregada, a Lívia é levada para a arena. E aquela serviçal era a mãe do Chico. Olha que interessante, né?
o Emmanuel, então eles têm aquela filha do Emmanuel é o Chico Xavier. Né? A filha do Emmanuel é o Chico. Olha que confusão, né? Se a gente não fosse espírito, vocês não entenderam nada do que eu estou falando, né? Era uma das encarnações do Chico Xavier. E aí, Maria João de Deus, ao desencarnar, ela era um espírito evoluído, ela é levada, isso na década de 40, né? Quando estava na guerra ainda, na Segunda Guerra Mundial, ela é levada pelo mentor lá num desses planetas, se eu não me engano, Saturno. E na volta ela fica conhecendo como era aquele mundo. E na volta, ao vir com o seu mentor, ela percebe que da Terra partia raios luminosos. E aquilo chamou muito a atenção dela. E raios coloridos de diversas cores iam em direção ao céu, ao mundo espiritual. E aí o seu mentor, naquele momento, pede para que ela se aproxime e sinta um daqueles raios luminosos que partiam da Terra, que naquela época ela narra no livro Cartas de uma Morta, a Terra estava nebulosa, cinza, e ela então toca numa daqueles filetes de luz e ela percebe mentalmente, ela consegue ver uma mãe em prantos, ajoelhada, pedindo a Deus que o seu filho não seja morto em combate durante a Segunda Guerra. Então eram feixes luminosos indo ao mundo espiritual. Inclusive o André Luiz fala que existe um departamento onde essas vibrações são recebidas. E aí o indivíduo que está com mágoa não consegue vibrar nessa faixa. Então o raiozinho dele não vai para raio de lugar nenhum, né? Fica por ali mesmo. E aí ele vira e fala: quanto mais rezo, mais assombração aparece. Por quê? Porque a energia não é dispersada. O André Luiz e o Divaldo Franco chegam a falar que essa energia é acumulada, a nossa energia do pensamento, mais a nossa energia do sentimento, ela chega a mais de 300 quilômetros por segundo. Tamanha é a rapidez que essa energia é emanada. Olha a vibração disso. Então nós pedimos, e daí o André Luiz também falar que quando nós pedimos, o socorro já foi feito. O André Luiz relata isso no livro Os Missionários da Luz. Acho que não ia dar tempo, já está, mas não cheguei nem na metade. Gente, olha que interessante. O livro dos médicos nos faz uma referência muito interessante. A faculdade de curar pela imposição das mãos tem essa energia que nós expressamos, que tem, né? Essa energia que todos nós temos. Uns manifestam, outros não. Ela foi estudada por Paracelso, por Mesmer, é o nosso magnetismo. Todos nós possuímos isso. Uns indivíduos conseguem manifestar isso, outros não. Os apóstolos, os seguidores de Francisco de Assis, eles contavam muitos ficarem impressionados, porque em algumas vezes, em chegando naquela pequena choupana onde Francisco de Assis estava, quando ele fazia a oração, eles viam ao longe diversas labaredas. Tamanha era a energia que Francisco de Assis acionava naquele momento da oração. E aí Kardec nos coloca no livro dos médiuns: a faculdade de curar pela imposição das mãos tem evidente seu princípio numa força excepcional de expansão, que é essa força do magnetismo que todos nós possuímos, que nós, na maioria das vezes, não desenvolvemos, mas é aumentada diversas vezes, e uma das causas, ele coloca em primeira linha a pureza dos sentimentos, desinteresse, a benevolência, o ardente desejo de aliviar e a prece fervorosa e a confiança em Deus. Então ele coloca que a prece consegue fazer com que essa energia que nós temos
promova até a cura das pessoas. Daí a importância da irradiação na casa espírita. Obras póstumas, item 58, né? Deixa eu lá. Vou fazer uma pergunta a vocês. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? Isso é uma questão do Livro dos Espíritos, 479. A prece seria um meio eficaz para curar a obsessão? O que vocês acham? A obsessão nada mais é do que uma influência de um espírito sobre nós. Existe uma certa gradação nisso, uma influência corriqueira ou uma influência mais extensa, mais cotidiana, pode se levar às vezes a vida toda. Vocês acham que através de uma simples prece a gente conseguiria eliminar essas vibrações do obsessor? O que vocês acham? Tenho certeza. Vamos ver o que o Livro dos Espíritos fala. A prece, olha, a prece, que nós nem sequer às vezes fazemos, né? E vamos fazendo aquela. Não dá nem tempo do mundo espiritual escutar, né? Porque é tão rápido, é prece, não é prece, né? Então, quer dizer, é a prece um poderoso socorro para todos os casos, mas sabeis que não é suficiente murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste aos que agem e não aos que se limitam a pedir. Cumpre, portanto, que o obsedado faça de seu lado o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Olha que interessante. E no Livro dos Médiuns ele também coloca: a prece geralmente é um meio poderoso para ajudar na libertação dos obsidiados. Olha que interessante. Pode-se obter curas apenas pela prece? O que vocês acham? Se eu só orar, vocês acham que vai ficar claro? A prece é um conjunto de sentimentos. Fé, vontade, como Jesus falava lá, ardente desejo. Não é só balbuciar algumas palavras. Mas o que vocês acham? Dá para se curar pela prece? Porque a gente diz sim, não acredita não. Agora o doente também tem que estar propício a isso, né? Com pensamentos harmoniosos, né? Se é uma pessoa negativa, e você está querendo fazer um tratamento de cura, tentando mesmo sair a pessoa está uma negatividade, não esperar uma negativa. Vamos ver o que o Livro dos Espíritos fala. Sim, ele diz que sim. Às vezes Deus o permite, mas talvez o bem do doente esteja em continuar sofrendo, e então se pensa que a prece não foi ouvida. Então, às vezes, é permitido, em alguns casos não. Um caso muito interessante aconteceu em Uberaba, quando o Chico começou a fazer o receituário mediúnico. E ele começou lá com o Dr. Bezerra de Menezes. Ele ia por uma salinha atrás, durante a reunião, ficava cerca de quase 2 horas, começava às 8 e até 10, naquela época era só 10, depois ele passou e ia até as 2 da manhã. E ele ia para essa sala, essa pequena sala, apenas um papel com o nome da pessoa e a data de nascimento. E ele lá então começava a trazer o receituário homeopático, muitas das vezes assinado pelo Dr. Bezerra de Menezes. Começava a distribuir para as pessoas. Uma senhora com crise de tuberculose, já apresentando tosse, né, a hemoptise, né, e saía sangue, ela via para o Chico e diz que não tinha como comprar aquela receita. E o Chico também não tinha como patrocinar aquele remédio na época. Ele não tinha de onde tirar aqueles recursos. E aí o que então a moça faz, a senhorinha faz? Vai embora para casa.
Tempos depois ela volta curada, toda feliz. E aí o Chico pergunta: a senhora conseguiu comprar o remédio? A senhora está bem, está curada? Estou sim, Chico, estou curada. E o que a senhora fez? E aí ela disse que todo dia, às 6 horas, na hora da Ave Maria, ela pegava um pedacinho da receita, botava na boca e tomava um copo d'água. Ficou curada da tuberculose. Olha a avaliação, olha o poder que nós temos em nós, conhecemos isso. Somos nós, são pessoas como a gente. Nós precisamos apenas acreditar mais, permitir que essa energia embotada que está dentro de nós possa fluir na nossa vida. E funciona, gente. Esses dias, porque eu estou a semana toda estudando sobre oração, não é tão fácil, minhas cobaias. Uma senhora doente, com o joelho muito, vou ver se funciona no seu aparato. Olha, mãe, ela ficou boa. E olha, está ótimo, está ótimo. Agora ela vai ter que fazer uma outra coisa. Então nós temos que acreditar nesse potencial que nós temos. A espiritualidade socorre, assiste sim, mas vai também da nossa vontade. Nós temos que começar a desenvolver isso. Deixa eu dar uma adiantada, não vai acabar até a fita lá atrás e não sai daqui. Qual o caráter geral da prece? Né? Isso está lá no Livro dos Espíritos, questão 659. É um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. E pela prece nós podemos louvar, pedir e agradecer. Então, olha a importância da prece. Lá no Livro dos Espíritos fala, é um ato de adoração. Todas as religiões fazem a oração. Uns virados bramecas, né? Outros trancados, outros recitando mantras e entram em transe e conseguem o seu processo espiritual, que é o quê? A expansão dessa energia que nós temos. Agora, uma pergunta mais interessante: a prece torna o homem melhor? Egoísta menos egoísta, avarento menos avarento. O que vocês acham? Que ela pode mexer, ajudar a transformação do caráter do indivíduo? Sim, quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem não acha nada, você acha que pode? E olha o que o Livro dos Espíritos fala. Até eu fiquei assustado. Sim, porque aquele que faz a prece com fervor e confiança se torna mais forte. Olha que interessante. Então, gente, ao invés de ficar lamentando os nossos defeitos, vamos começar a orar para que eles sejam atenuados. Agora, a prece em relação ao mundo espiritual, vocês acham que ela pode ajudar os espíritos? A prece pode repercutir diante de quem partiu? Pode trazer algum benefício a eles? Daqui para lá? Pode. O Miro está lá atrás assim toda hora. Nem pergunta nada, ela levanta. Gente, olha que interessante. Esse caso aconteceu na casa de Aureliano, há um tempo atrás. O Newton Boechat, famoso palestrante espírita, eu já contei essa história aqui também. E muito famoso mesmo, ele tinha 150 palestras decoradas de cabeça, ele tinha memória fotográfica, ele sabia todas as questões do livro dos Espíritos, 1000 e poucas. Ele falava sobre esses 150 temas durante 1 hora. E ele fazia palestras em vários lugares. E além da vidência que ele tinha uma vidência extraordinária. Uma vez ele falou com um amigo: nossa, sua mãe está aqui. Ele: não, minha mãe está em casa. Não, tem um espírito aqui dizendo que é sua mãe que é fulano de tal, deu um nome todinho. Ele: não, minha mãe está em casa. Newton, você está doido. E aí ele ligou para a mãe, achou até que a mãe estava morta lá já. Mãe, o Chico está dizendo que fulana é minha mãe, que minha mãe está aqui. Ai, minha mãe chamou ele em casa. Ele era adotado, minha mãe realmente faleceu, desencarnado, ele não sabia. Olha que interessante. E numa dessas reuniões, o Newton ficou na porta do centro e olhava para fora e voltava. E todo mundo encabulou: o que foi, Newton? Por que você não entra? Já vai começar a reunião. Ah, porque tem uma entidade aqui.
E ela falou que está esperando alguém. E eu estou observando ela. E o espírito não entrava. Ele foi até lá conversar com a entidade. A entidade deu o nome. Falou que estava indo lá na casa espírita para agradecer. Porque haviam posto o nome dela no livro da saudade, no livro dos desencarnados. E aí deu o nome todo. E aí todo mundo correu para procurar um caderno com a entidade. Estava lá. E pela letrinha a gente ficou sabendo quem havia colocado o nome do espírito lá no caderno de oração. Olha que coisa fantástica, né? E a gente não faz prece pelos entes queridos nossos que partiram, né? Jesus mandava orar pelos que nos perseguem, caluniam, quanto mais aqueles que nós amamos, né? Então eu acho que é o momento de nós revermos a nossa postura diante da oração. Tem uma historinha também da prece, né? Como orar, né? Acima de tudo, o sentido de humildade. Tem uma história muito interessante que 12 monges jesuítas, né, iam atravessar o rio. E aí voltaram e viram o Senhor fazendo oração. E aí eles voltaram, não, é assim que o Senhor tem que orar. Tem que falar assim, tem que falar assado. Ensinaram lá, o som muito humilde lá na beira do rio. E aí os monges foram largar o Senhor lá orando. Daqui a pouco eles olham para trás e o Senhor estava caminhando em cima do rio. E foi até eles e perguntou: eu esqueci como se ora mesmo. Então, gente, a oração é um ato de sentimento, não de palavras. Jesus falava: eu quero muito pedir, mas acima de tudo um ato de verdade, de vontade. Ele falava: busca e achareis. Bata e a porta se abrirá. Eu tenho que ter esse sentimento de vontade, de caminhar para que a coisa aconteça. Não adianta eu ficar deitado esperando. Eu tenho que tomar uma atitude de ação. Bata, faça, vá, caminhe. Isso é o que Jesus falava. E não se entregue, espere. Fique nessa. Não, nós temos que começar a agir. Uma das orações também que eu achava muito interessante era a irmã Lúcia. Ela contando ao Divaldo certa feita que eles estavam com dificuldade de pagar o 13º no hospital que ela ajudou a construir, que foi um dos maiores hospitais da América Latina. A irmã Lúcia ajudou a construir esse hospital e eles estavam sem dinheiro para pagar o 13º, ela estava desesperada. E ela estava falando assim: Divaldo, eu já não estou nem mais pedindo a Jesus, porque os homens são muito esquecidos. Eu vou pedir logo a Maria para me ajudar a pagar o 13º. E ela começou a pedir. Tempos depois, ligam um cantor muito famoso para ela, né? Tá tudo bem, não sei o quê. Ela: não, filho, eu estou nessa situação. Quanto é que é? Tanto. Na época era cruzeiro e tal. E ele foi, então, mandou essa quantia para ela. E ela falando da oração, como funcionou. E ela fala que funciona até hoje. Esse cantor foi Roberto Carlos, que na época ajudou a ela. E ela pedia para mim falar comigo. E ela também falava que ela conseguiu botar marca em vários leitos, porque ela ficava numa cadeira dura, toda torta. Ela sentia muitas dores pelo corpo. Aí ela falava que no suspiro ela dizia: Ave Maria cheia de graça. E no outro ela dizia: Senhor esteja convosco. E aí, naquele inspirar e expirar, ela ia pedindo e fazendo a oração e pedia marcas para que pudesse completar os leitos do hospital, né? Encher de maca o hospital. E as pessoas viam ela toda torta naquela cadeira dura, uma cadeira dura, desconfortável, ficava com pena dela e dava uma maca para ela. Deus seja louvado. Toda vez que ele trazia, todo mundo só tem que tentar. E nisso ela conseguiu botar leito no hospital todinho, né? Então, quer dizer, é uma das maneiras de orar que nós temos que ter, né? Tem também, gente, a prece, né? Eu achei muito bonitinho um tempo atrás, ouvindo um apresentador de televisão falar que ele orava o Pai Nosso. Mas quando chegava no final, ele pedia a Deus para livrar do Malamém, porque Malamém para ele era um homem feio. Então ele dizia: nos livra do Malamém, que Malamém para ele era um personagem, um ser muito feio. E nós às vezes oramos assim, como crianças ainda, né?
sem a conscientização, sem a vontade firme. Deixamos as nossas vontades entregues. Mais alguma coisa aqui? Nossa, rapidinho. Muito importante isso que eu vou falar. O André Luiz fala que a oração é um dos maiores antídotos contra o vampirismo. O vampirismo é uma influenciação espiritual negativa, onde o espírito se alimenta de determinadas coisas, determinadas energias, determinados fluidos que nós exalamos. Por exemplo, estou fumando, né? E tem um espírito ali que também aproveita daquele momento para se alimentar também daquele ato vicioso. Quando o indivíduo bebe, joga para o santo, na verdade está jogando para o obsessor dele que está ali, ou para o vampiro espiritual. E esse vampirismo também se dá em formas de larvas. São larvas que nós contraímos em determinados lugares, como eu havia falado lá atrás, com determinados comportamentos. E aí no capítulo 5 do livro Missionários da Luz, ele nos dá um exemplo fantástico de oração, onde 3 pessoas saíram da casa espírita, um jovem muito desequilibrado, dado a traições, a infidelidade, e esse jovem portava no seu corpo físico, principalmente nos órgãos genitais, determinadas larvas ocasionadas pelo vampirismo, mais 2 companhias femininas que o levavam para essa vida desregrada. E aí o André Luiz, observando, o jovem entra na casa. Ele era casado e a sua esposa Cecília estava dormindo. E aí o jovem, ao adentrar na casa, o André Luiz se espanta e pergunta ao Alexandre, porque em cada objeto daquela casa, objeto material, exalava uma luz. E aquilo chamou a atenção de André Luiz. E as 2 entidades femininas não conseguiram adentrar na casa. E aí o André Luiz pergunta por quê. E aí o Alexandre fala, porque ali naquele lar se tinha o hábito sincero da oração. E aí durante o sono, a esposa dele abraça o Cecília, abraça o seu marido, faz uma oração e aquelas larvas espirituais morrem completamente, desaparecem. Olha que interessante. Por quê? O André Luiz explica também no Missionários da Luz. Porque através da oração nós desagregamos um pouco o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, a nossa aura, ela fica mais radiante. E aí passamos a vibrar em outra faixa, onde os obsessores não têm acesso. Também nesse mesmo livro, mais à frente, o André Luiz é levado a um outro lado, durante o horário da refeição. E ele percebe que naquela mesa, todos os familiares estavam sendo vampirizados durante a refeição. Literalmente, quando a gente fala que está comendo por 2, é por 2 mesmo, porque eu estou comendo e o obsessor está ali junto, né? Então, eles vão tirando fluidos do nosso alimento naquele processo. Mas, no entanto, naquela mesa, uma senhora não estava sofrendo essa influenciação. E o André Luiz acha aquilo estranho e pergunta por que ela não está sendo vampirizada. Todos os outros estão, mas ela não. E aí o Alexandre fala, porque ela faz a oração cotidiana, tinha esse hábito sincero também. Olha como é importante também orar antes da refeição. Não é fantástico? Como a oração mexe na vida da gente. E agora, para encerrar, né? Uma hora, né? Vou contar uma pequena história. Vocês que muitos já devem conhecer a oração das 3 árvores. E é uma história muito interessante. Essa historinha, ela conta que 3 árvores na Ásia Menor, elas conversavam entre si sobre os objetivos que elas queriam ser. Uma vira para a outra e diz: eu quero ser o símbolo de um grande reinado. E a outra: não, então eu quero poder transportar esse rei.
E a outra, ouvindo aquilo, diz: eu quero receber o rei em mim, poder tê-lo sobre mim. Tempos depois, um anjo passava por aquela floresta e ele ouviu aquele petitório das árvores. Mais tarde, os lenhadores entraram na floresta e derrubaram as 3 árvores. Aquela que queria ser o símbolo de um grande reinado, ela foi levada ao cárcere para servir de instrumento de punição aos criminosos. A outra, que queria transportar grandes tesouros desse rei, ela foi transformada num barco de pesca. E a outra, que queria receber o rei em si, virou um coche de alimentação dos animais. Mais tarde, quando Maria entra no estábulo, vê aquela que queria receber o rei em si e deposita Jesus ali. Mais tarde, quando Jesus começa a fazer as suas pregações no mar da Galileia, aquela árvore que foi transformada, que queria receber os grandes tesouros desse rei, ela então transporta ele em vários lugares e é testemunha do momento em que ele acalma a tempestade. E aquela outra, que queria ser o símbolo desse grande reinado, mais tarde é transformada numa cruz. Muita paz, que Deus nos abençoe e que possamos ter certeza de que a nossa oração, certeza, vai ser ouvida. Que possamos pedir com fé, com muita vontade, porque nós temos esse potencial divino dentro de cada um de nós. Basta acreditar. Que Deus nos abençoe.